Olá, seja bem-vindo ao programa Inovação, o programa das boas ideias. No programa de hoje, uma boa ideia para quem precisa de serviços de cuidadores. Um aplicativo que oferece profissionais e apresenta a reputação desses profissionais. Quem fala sobre isso é o empresário Juliano Silveira, criador do aplicativo. Outra boa ideia é do dentista e inventor Alexandre Dalla Piccola. Ele criou duas invenções para facilitar o trabalho dos dentistas. Daqui a pouco você vai ver como funcionam essas novas técnicas. E não são apenas estas duas boas ideias, temos muitas outras no quadro Momento do Inventor. Entre elas, carros movidos a água e até a água salgada. O programa Inovação está começando. E a gente começa o programa com o empresário Juliano Silveira, que criou um aplicativo para fornecer profissionais cuidadores, principalmente para idosos e também para pessoas doentes. E o aplicativo dele tem algo a mais que faz toda a diferença. Ele indica a reputação do profissional que está se oferecendo. Juliano, seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, Torinho. Bem, no Brasil aí existe, eu tenho até uns números aqui, aproximadamente 1 milhão o número de pessoas que recebem cuidado domiciliar. Quer dizer, é uma demanda grande, né? Por que você resolveu criar um aplicativo tendo atenção especial para essa questão da reputação? Olha só, hoje no Brasil a gente vê que esse serviço está sendo cada vez mais demandado. Até porque, se a gente fizer os cálculos, em 2020 o Brasil vai ter uma população aproximadamente de 20 milhões de idosos. Em torno de 40 milhões de idosos. Então o que acontece? Esse serviço, principalmente de cuidador, ele vai ser cada vez mais requisitado. E o problema hoje é que as pessoas não têm uma base boa de informação para buscar esse profissional. Então a nossa ideia foi fazer esse aplicativo, tá, para disponibilizar para as pessoas. Estamos vendo até imagens aí, ó, dos profissionais, exato, né, exato. Que foram selecionados. Exato, exatamente. Então a gente disponibiliza esse aplicativo gratuitamente para as pessoas terem uma maior informação, tá, a respeito desse profissional que elas vão levar, na maioria das vezes, para dentro da casa delas. Porque é uma questão assim, muito delicada. Exatamente. Né? Está dentro de casa, está cuidando de uma pessoa muitas vezes indefesa, né? Exatamente. E muitas vezes sozinha com essa pessoa. Exatamente. Né? Quando você teve a ideia, você partiu de alguma situação concreta, você soube de algum caso onde houve problema para um profissional mal qualificado e mal selecionado? O que acontece é o seguinte, Toninho, grandes aplicativos hoje que estão aí no mercado têm esse problema de não saber exatamente quem é o profissional que está prestando o serviço. Né? Já teve casos em aplicativos de táxi, né, que o taxista teve casos de assalto a consumidores desse serviço. O taxista assaltou? Ficou-se sabendo que a pessoa ia utilizar o serviço, né? E aí um mau elemento que utilizou o aplicativo ficou sabendo e foi lá usou a informação que estava no aplicativo. Isso não pode ocorrer também com o seu aplicativo? Um mau elemento ficar sabendo que determinado profissional foi selecionado e vai para aquele endereço, aquela casa? O que acontece é o seguinte, o nosso aplicativo existe um filtro. Tá? A gente não deixa o contato direto entre o cuidador e o paciente. A gente faz uma intermediação entre esse contato. A gente disponibiliza a informação. O contato, só para deixar bem claro, então, no caso do táxi, a pessoa entra em contato direto com o motorista, o taxista. Exato. Né? No seu, a pessoa vai estar entrando em contato com esta empresa que faz a intermediação. Exatamente. A empresa que vai acionar o cuidador. A empresa vai acionar, exatamente. Certo. E ela vai fornecer, a gente falou aqui, informações sobre a reputação. Como é que funciona isso? Como é que vocês criaram esse modelo aí? Exato. Então o que acontece? Nesse aplicativo, a gente, além das informações técnicas do profissional que vai estar prestando o serviço, né, o que ele já trabalhou, né, qual é a experiência dele, a gente também tem um fator que ele é o grande diferencial desse aplicativo, que é o quê? Ele fornece a certidão negativa desse profissional.
Ou seja, se o profissional tem algum problema na justiça, alguma coisa, esse aplicativo, ele vai estar informando isso aí. Ele é o primeiro aplicativo voltado para essa área de prestação de serviço que disponibiliza essa informação. Ou seja, e essa certidão negativa dele é fornecida por quem? Essa certidão negativa é fornecida diretamente pelo Tribunal de Justiça. E vocês pedem autorização a essa pessoa? Exatamente, exatamente. Elas têm que entrar num acordo com a empresa, não é isso? O que acontece? Toda pessoa que está lá no aplicativo, ela entrou em contato com a empresa, ela assinou um contrato para que a gente tivesse o direito de disponibilizar essas informações a respeito dela. Wagner Fafá gosta da ideia do aplicativo do Juliano? Eu gosto muito porque, na realidade, a gente tem visto na mídia, às vezes, as pessoas, principalmente com Alzheimer, ser espancadas pelo cuidador. No caso, o aplicativo dele, que eu vi, é linkado a uma empresa que faz uma triagem dessas pessoas, qual a formação, qual a qualificação. Então, assim, o aplicativo tem a segurança de uma empresa por trás. Mas a empresa se responsabiliza, então? Exato. Legalmente, caso haja algum problema? Exatamente. A empresa se responsabiliza pelo funcionário, pelo colaborador que vai lá estar fazendo essa prestação de serviço. Agora, quando a gente fala assim em reputação, a gente está falando de a pessoa não ter uma passagem pela polícia, não ser um bandido, não ter uma pessoa... Exato. Agora, é possível medir, por exemplo, a paciência, a dedicação, que são elementos importantes nesse tipo de atividade? Sim. O que acontece, Torinho? Nessa atividade, a gente tem sempre um feedback com o cliente, né? Então, assim, se por acaso não houver alguma empatia entre o cuidador e o paciente, a gente faz essa substituição. O paciente liga para a gente substitui o profissional. Então, de certa maneira, essa reputação ela vai sendo modificada. Exatamente, também. Porque não é só a questão da certidão negativa, mas a gente entra em contato, quando a gente se reúne com essas pessoas que estão lá no aplicativo, a gente fica sabendo, a gente pede telefones e contatos dos serviços anteriores dela. Então a gente entra em contato também com as pessoas das quais eles já prestaram serviço. Então é uma atualização permanente. Exatamente, uma atualização permanente. Ou seja, uma pessoa que hoje está no aplicativo, amanhã, se ela fizer alguma coisa que lhe desabone, ela automaticamente vai sair desse aplicativo. Fafá, essa ideia do Juliano Silveira de oferecer essas informações complementares ao serviço principal, que é a locação de pessoal, ela pode ser aplicada também em outros serviços, né? Pode. Até numa pizza, né, Rafael? Uma pizza, estou vendo esse aqui é um banco de referência. Eu vou pedir uma pizza, eu quero saber se aquela pizza costuma chegar quentinha, se a entrega costuma ser rápida. Não é verdade? Ali esse sistema pode ser aplicado em outros serviços. Você faz um ranking do fornecedor. Porque muitas vezes o cliente é muito refém, né, dos serviços. Né? O cliente passa a ter informações importantes, significativas, que possam permitir ele escolher qual serviço ele quer, porque provavelmente, assim como não tem apenas uma empresa entregando pizza, também não deve ter uma empresa única oferecendo o cuidador. Claro. Aquela que oferecer o melhor serviço vai ser a mais procurada. Exato. Né? Até fazer um adendo, Torinho, teve um caso aqui em Vitória, porque o cuidador, ele também, além dele cuidar de idosos, também há casos em que cuidadores cuidam de crianças. Teve um caso aqui em Vitória, até de uma moça... criança também. Então, o que acontece? Idosos doentes também, exato, né? Doentes, né? Às vezes uma criança com alguma necessidade especial. Sim. Então, o que acontece? Teve um caso aqui em Vitória de uma senhora que contratou uma babá para a filha dela, né? Sem informação sobre esse profissional. E o que aconteceu? A babá ficou sozinha com a criança em casa. A babá era uma pessoa sem referência, e fez uma limpa na casa da pessoa. Nossa. Tá? Uma limpa, limpou, tirou todos os objetos de valores e deixou a criança lá sozinha e foi embora. Então, assim, se você contrata um profissional para dentro da sua casa e você não tem uma referência, o prejuízo ele pode ser incalculável. Tá? Então, é baseado nisso que a gente fez esse aplicativo. Okay.